Um garoto é enviado para outro mundo onde se matricula na academia de magia, mas ao fazer o teste de aptidão descobre ter quase magia nenhuma. Ele então conhece um senhor que dá sementes de fada a ele e após fazê-la brotar, ele se torna aliado de uma fada Rank S que o salva de vários perigos. A história começa com Yuan, um otaku fedido que estava animado para ir em um evento de anime na China. A caminho do avião, ele é transportado para um mundo de fantasia e fica super animado imaginando que vai ser o grande herói desse mundo. Também imagina que vai ser o protagonista que salva geral, mas quando ele chega em uma academia de magia para fazer o teste de admissão e começar suas aventuras nesse novo mundo, ele descobre que seu poder mágico era muito fraco, conseguindo a incrível façanha de ser menor que um fio de cabelo, mas como ele ainda tinha magia, um velho aparece para ele enquanto ele estava deitado em uma árvore lamentando da vida e esse velho convida ele para ser um jardineiro. Não, ele não vai plantar florzinha e ficar regando elas, é outra coisa. Esse senhor explica para ele sobre a existência de fadas nesse mundo, que segundo eles são seres que superam toda a magia presente no mundo. Após explicar tudo, esse senhor deixa com ele uma semente de fada e dá a missão ou desafio de fazer a semente crescer. Ele tenta várias e várias vezes, mas simplesmente não consegue. Em certo momento do anime, ele é atacado por uma mulher monstro meio esquisita que, se eu não me engano, é uma sucubo. Ah, Master, você não lembra? Não, não lembro. Se quiser saber, vai ver o anime. Vai, trouxa! Nesse momento, ele descobre que suas tentativas de fazer a semente da fada brotar não foram em vão, porque a fada nasce e salva ele dessa sucubo. O problema é que ela salvou ele pra matar ele com as suas próprias mãos depois. Ela fica muito braba pelo Yuan não se lembra dela, indicando que ela já o conhece de algum lugar. Mas como ele lembraria se ele nunca viu ela antes? Continua assistindo e descubra. Acho que eu nem consegui disfarçar a tentativa de aumentar a retenção desse vídeo, né? Mas não é isso não, mano. Confia. Eu gosto de dinheiro! Ela diz que foi selada por ele e ficou lá por 1000 anos, e a única coisa que manteve ela sã era a vontade de matá-lo com as próprias mãos, mas por algum motivo, sempre que ela atacava ele, todo o dano do ataque voltava pra ela. Além disso, os seus movimentos estavam espelhados, sempre que o Yuan mexia uma parte do seu corpo, ela mexia também. Ela fica muito puta por ele tocar no peito dele, o que faz ela tocar no dela também e querer matá-lo mais ainda, mas uma moça estranha que se diz diretora da academia onde o Yuan foi rejeitado antes, aparece ali e entrega um livro pra ele, dizendo pra ele guardar sua fada. Ele recita um encantamento que faz ela ser presa dentro do livro. Após isso, ela conversa pessoalmente com ele em outro local, onde oferece uma troca a ele. Ele entra pra academia Shua Yui e se torna aluno dela, e em troca ela daria o livro pra ele junto com mais 3 sementes de fada, e ele aceita essa proposta. Esse aí mal ganhou uma wife e já tá querendo mais, se bem que a wife dele tá querendo matar ele, então eu até entendo. A cena muda pra ele deitado, abraçando o livro. Não me pergunte o porquê. Nesse momento, uma voz sai do livro e fala com ele, dizendo que pra controlar as fadas, ele precisa conquistá-las primeiro. Também explica que elas não nasceram fadas e sim foram transformadas em fadas a partir de humanos, bestas ou outros seres do sexo feminino. Ela volta a falar que para controlar as fadas, ele precisa conquistá-las completamente e entra no celular dele para facilitar a vida dele e ele não precisar carregar o livro toda hora. Sim, mano, o celular dele foi junto com ele para esse CK e ninguém achou estranho até agora. No dia seguinte, ele tá andando pela academia no seu primeiro dia de aula, dizendo que era a hora de dar a volta por cima, já que a própria diretora convidou ele para entrar na academia. Um aluno decide dar uma de gostosão e tenta humilhar ele jogando um cristal de medir poder mágico no chão para ele pegar. Ele pega e o cristal se ilumina completamente, mostrando que agora ele tinha o elemento da água e madeira. Além disso, o cristal se quebra de tão poderoso que ele era e logo após isso ele chega na mina mais popular da escola e a chama para sair. Mas ela sai correndo com vergonha e ele se pergunta por que fez isso, dizendo que seu corpo não reage como ele quer. Após isso, ele conversa com o manual do livro que, explicando, diz que ele absorveu o corpo da sucubo e da fada. Por isso, ele tem grande potencial mágico para água e madeira, mas que por ter absorvido aquela sucubo, agora todos vão se sentir atraídos por ele, não importando o gênero ou a idade. O manual do livro é aquela voz que saiu de dentro do livro e falou com ele antes, só pra vocês não ficarem perdidos aí. Aquele mesmo cara que tentou humilhar ele antes convida ele pra um duelo no meio de uma aula de luta e o professor o obriga a aceitar. Antes da luta, a princesa do reino aparece ali e decide assistir essa luta. Esse garoto ataca o Yuan com tudo e a fada dele fala pra ele e diz pra ele soltar ela, que assim ela acabaria com ele facilmente, mas o Yuan se recusa. E após se concentrar, ele consegue usar sua magia do elemento madeira pra atacar, mas logo após fazer isso, do nada ele desmaia e acorda em outro lugar. Um local totalmente destruído com pessoas desesperadas, e andando um pouco ele vê uma criança que parece muito com a sua fada pedindo ajuda. Ele se pergunta se foi mandado pra outro mundo de novo e ajuda a garota. Nessa hora chegam 2
dois caras querendo capturá-la e vendê-la. Eles jogam o Yuan pra longe e saem carregando ela, mas o Yuan rouba ela dos braços deles e sai correndo. Ele acaba sendo pego e espancado enquanto estava apanhando. A garota agradece ele por protegê-la e ele nota que ela é muito parecida com sua fada. Ele acorda e o manual do livro explica que ele não estava sonhando, aquilo era a memória da sua fada, que se chama Mo Fei, inclusive. Quase que eu esqueci de falar o nome dela, mano. Que nós chamamos de demência. E o manual diz que essas memórias são a chave para conquistar as suas fadas e fazê-las ouvirem ele. Ele pergunta se a Mo Fei era humana e aquela era uma lembrança dela, e o manual diz que sim. Ele entra em contato com ela pelo celular e tenta ganhar a confiança dela, dizendo que não a invocou na luta contra aquele carinha porque não queria usá-la contra sua vontade, mas eles nem têm muito tempo para conversar, já que duas sucubos aparecem ali na enfermaria querendo fazer alguma coisa estranha com uma pessoa deitada ali. Não é exatamente o que você tá pensando. A cena mostra o cara todo sugado, todo magrelo, e o chefe delas as chama dizendo que iriam agir essa noite. A cena corta pra ele no seu quarto comendo lamen. Ele ouve um barulho estranho lá fora e se esconde atrás da porta pensando ser um sucubo. A porta é aberta por alguém e quando esse alguém entra, o Yuan pega ele de surpresa com um socão na cara que faz a pessoa desmaiar. Só tem um problema, essa pessoa é a princesa. Após ver a cagada que fez, ele bota a princesa desmaiada na sua cama e dorme ao lado dela. Ao acordar, ela dá um pau nele pensando que ele fez algo com ela, mas ele a acalma dando um miojão pra ela comer. Miojão é o poder, velho, não tem como. Ele se pergunta se o chefe da sucubus dizendo que iriam agir tinha algo a ver com a princesa que se chama Anki, e nesse mesmo instante as sucubus aparecem ali procurando por ele. Eles se escondem no subsolo e pouco antes de serem encontrados, o Yuan prende as três com seu poder de madeira, dando tempo pra ele e a Anki fugir. Ele diz que isso é um jogo de esconde-esconde e fala pra ela se esconder na floresta, então ele invoca a Mo Fei pra lutar por ele, que avança em direção a sucubus e usando diversos ataques de fogo não dá nenhuma chance pra elas. Elas até tentam fugir, mas não conseguem, e quando estavam prestes a serem derrotadas, o mestre delas aparece ali. Em vez de salvá-las, ele as mata e o manual fala pro Yuan que ele é um cavaleiro nível 8, que nas condições atuais a Mo Fei não teria chances de derrotá-lo. Então ele pergunta se ela tinha alguma ideia, mas ela diz que ele a invocou pra morrer por ele e é isso que ela faria, mas que mesmo após morrer não esqueceria ele e voltaria pra se vingar, e ele mais uma vez não entende o porquê dessa fúria toda dela. O Yuan fala pro manual, que eu acabei de descobrir que se chama Xiao Yezi, vou chamar só de Xiao, pensar em alguma coisa. Ela explica que somente elevando a relação espiritual com sua fada seria possível aumentar o poder de combate dela, e que pra elevar essa relação ele precisaria ir pro mundo espiritual das fadas e mudar as memórias da Mo Fei. Mas ele tava sem poder mágico por ter gastado muito antes, então a princesa aparece lhe dizendo que era uma feiticeira de poder espiritual e compartilha magia com o Yuan em troca de lamen por um ano. O mestre da sucubus então ataca eles com uma técnica de espada, mas a Mo Fei sai correndo e entra na frente do ataque, evitando de atingi-lo. Assim, a transferência de poder é completa e ele consegue finalmente entrar na memória da Mo Fei. Lá ele vê ela já adulta matando alguns capangas que vieram atrás dela. Basicamente aí nessa época ela era uma assassina, cara, e ele tenta falar com ela, mas quando a toca, sua mão a atravessa, e pra explicar, a Xiao diz que talvez já existisse uma versão dele naquele mundo. Ela tenta comprar uma espada de um cara extremamente parecido com o Yuan, mas ele diz que não está à venda. Ela vai embora e no dia seguinte vê ele tocando um instrumento na rua. Ele cumprimenta ela, mas ela fecha a janela e o ignora. A cena corta mostrando ele protegendo uma garotinha de um bando de bandidos. Ele leva vários golpes deles, mas não cede por nada e continua a defendendo com um sorriso no rosto, quando um dos bandidos ia dar o golpe final nele, a Mo Fei aparece ali e só de verem ela, eles saem correndo. Como agradecimento, ele dá sua espada a ela e ela vai embora. O Yuan, analisando tudo que aconteceu até agora na memória, diz que esse cara tá usando estratégias de persuasão e manipulação pra enganar a Mo Fei. Ele cita vários exemplos, cara, de coisas que ele fez pra manipulá-la, como por exemplo, ficar na chuva sendo que poderia ficar em algum lugar coberto, se parecer de bonzinho que toca instrumentos pras pessoas ouvirem e proteger os outros, mas segundo o Yuan, isso tudo é manipulação dele. E também segundo o Yuan, a Mo Fei já tava caidinha por ele, quase caindo de boca. Ele diz que tem 90% de chance dele ter contratado aqueles bandidos pra baterem nele também. O anime volta pro mundo real com o Yuan ainda dentro da memória e a princesa quase sem energia pra dar pra ele. Dá o poder no caso, não outra coisa. Esse cavaleiro misterioso que parece conhecer a princesa de algum lugar mais uma vez foca ela e o Yuan, mas a Mo Fei não deixa eles se ferirem e chega ao ponto de deixar ele perfurá-la com seu ataque só pra usar uma técnica de prendê-lo com espinhos de sangue. De volta na memória, o Yuan passou mais de uma hora seguindo os dois e xingando esse cara de todas as formas possíveis. Ele pergunta pra Xiao se existia uma forma da Mo Fei ver ele, mas ela diz que não. Então esse cara da memória pergunta se o Yuan já tinha xingado ele
o suficiente, o Yuan fica surpreso com o fato desse cara poder ver ele e ele diz que é porque suas almas estão conectadas, ou seja, eles são a mesma pessoa, tava na cara isso. O Yuan pergunta o que ele fez com a Morphe, mas ele fala pro Yuan perguntar a si mesmo, ele fala o que você faria com as protagonistas de um jogo, como se ele só enxergasse a Morphe como um objeto ou algo assim. Ele diz que o Yuan faz a mesma coisa, mas ele responde que não e que nunca faria isso com ela, pois isso não é um jogo. Ele vai embora e aparece na casa da Morphe. Ela chega dando um susto no cara pensando que era algum assassino atrás dela, mas não, era só ele que trouxe coisas gostosas pra ela comer. A cena corta com os dois em um porto conversando. Quando eu digo os dois, é a versão imbecil e maldosa do protagonista, mano, e não ele, tá ligado? Já que ela não pode ver ele, só o cara mal. É basicamente isso. A gente vai pegar o troféu. Você fala demais. Ele diz que uma cidade como essa, um lugar como aquele, é a única oportunidade pra se ter paz. Ela pergunta como ele sabia desse lugar e ele fala que seu hobby é viajar. Conta alguns dos lugares que já viajou e a convida pra ir morar em um belo lugar do outro lado do mar. A cena corta com ela matando um cara. Aparentemente, ela negou, já que ela continuou na cidade. Ela esbarra com ele, que diz estar indo pra casa dela fazer algo pra ela comer. Ela esconde sua espada manchada de sangue porque não queria que ele visse o que ela fez. Outro dia, na casa dela, ele tava lá fazendo o almoço mais uma vez e diz ter feito uma receita da família dele. O Yuan, observando, diz que ele devia ter feito uma outra receita e ele fala pra ela que também tava fazendo exatamente essa receita. Nosso prota foi refutado. Ela pergunta se ele odiava matar e ele responde que sim, mas que entendia o porquê dela fazer isso. Ela conta pra ele que no passado alguém a salvou e que ela sentiu dele o mesmo carinho que aquela pessoa tinha demonstrado quando a salvou na infância. A cena corta com ela indo pegar mais um contrato de assassinato. Ela pede o dobro do valor porque ela queria sair da cidade com aquele cara. O cara que deu o alvo pra ela, então fala que os rumores são verdadeiros de que ela tava apaixonada e fala também que esse cara ia fazer mal a ela e que a felicidade não vinha tão facilmente assim. Ela vai embora dali e aparece pra esse cara mostrando que comprou 2 ingressos pra eles irem embora dali. Ela diz que tinha mais um serviço pra fazer antes de ir e ele diz pra ela se encontrar com ele no farol em 3 dias. Passando os 3 dias, ela chega lá, mas não vê ninguém. Ela espera ele por 3 dias e 3 noites, mas ele não aparece. O Yuan então fala pra ela despertar e se lembrar de quando ela viu ele na infância, mas isso não funciona porque ela não pode ouvi-lo. Então um cara sobe lá dizendo pra ela descer o mais rápido possível porque aquilo era uma armadilha. O anime mostra ela cercada por vários bandidos, mas ela diz que não sairia de lá. Então a torre que ela tava é atacada por um canhão e ela cai ferida, mas se levanta pensando que ele tava ali por perto e tinha se machucado. Ela vai atrás dele matando geral em seu caminho. Alguns bandidos ali pedem pra ela largar a sua arma e se render, senão matariam a garota que pegaram de refém. Ela então abraça a garota dizendo que tá tudo bem, mas a garota perfura ela com uma faca e se levanta com um sorriso no rosto. Isso sim que é plot twist, mano. Eu com certeza não tava esperando isso, nem um pouco. É aí que aquele cara aparece sorrindo. Ela rasteja na direção dele, feliz por vê-lo, mas a garotinha que tava com ele diz que realmente era fácil de matar ela. E aí que ela percebe que foi traída por ele. Um flashback mostra esse cara conversando com um grupo de bandidos. Ele diz que se ele seguisse seu plano, a Morphe seria dele e a zona oeste da cidade seria deles. O chefe deles pergunta o que ele ganharia em troca e ele diz que uma espada tava bom. Ela se levanta e anda de cara fechada até ele, mas é parada pelo chefe dos bandidos que se aproxima desse cara e ameaça matá-la. A resposta dele pra isso é matar todo mundo ali, mas na verdade não é ele que mata e sim as suas fadas. A Morphe tenta se reerguer, mas ele diz que não é uma boa ideia porque ela já tinha perdido muito sangue e poderia morrer. Mas ela diz que se morresse levaria ele junto. Ela tenta atacá-lo, mas uma de suas fadas o defende. Ela continua o atacando até sua espada quebrar e ela cair no chão. Nesse momento ele diz que a ajudaria a viver e faz isso a transformando em uma fada. E enquanto faz isso, diz pra ela se vingar dele assim que a sua transformação tivesse sido concluída. O Yuan pergunta o porquê dele fazer algo tão cruel com ela e ele responde que simplesmente tá jogando o jogo da conquista, assim como o Yuan faz em seus jogos onde ele quer ser poderoso e ter um grande harém. Esse cara pergunta se ele sequer pensa nos sentimentos das personagens enquanto conquista elas, mas o Yuan continua negando ser como ele. O ambiente muda e a Xiao aparece ali dizendo que é nesse lugar que a Morphe tá selada. Ele usa sua inteligência pra pensar em uma forma de salvá-la que envolvia ele cravar algo no seu peito. Isso porque ele lembra que quando a semente de fada da qual a Morphe nasceu brotou, ele tinha sido atingido no peito. Isso dá a ideia dele fazer algo atingir o seu peito pra libertar o selo dela, mas a Xiao diz que isso não seria uma boa ideia e que se ele morresse ali, ele morreria no mundo real também. Ele decide arriscar e pega uma espada começando a perfurar a si mesmo, mas ele não consegue ir em frente, dizendo que mesmo querendo seu corpo não se movia, ele larga a espada e se sente muito mal por não conseguir agir da forma que um protagonista agiria. Mas olhando pro lado, ele vê um pedaço da espada cravado no chão. Ele tem a ideia de tentar de novo, mas de outra forma. Essa forma sendo subir na árvore que estava selando ela e se jogar lá de cima, caindo em cima da espada
e indo de base. Ele escala até o topo, dá um beijo na Morphe e se joga lá de cima, feliz por finalmente ter tomado atitude, mas sem ter certeza se isso daria certo. A história continua com a Morphe acordando e vendo o Yuan morto. Ela começa a se chacoalhar e consegue se soltar do selo. Andando em direção a ele, ela retira a espada cravada nele e se lembra de tudo o que aconteceu na memória, inclusive dele avisando ela várias e várias vezes que aquele cara queria fazer mal a ela, mesmo ela não podendo vê-lo. Após entender que ele não era aquele cara, mano, e muito menos era do mal, tá ligado? Ela começa a chorar e pede pra ele voltar à vida, mas após pensar que ele nunca mais iria acordar, se levanta e começa a ir embora. Nesse momento, o Yuan agarra o pé dela, dizendo que não havia morrido e que tudo que ela falou agora há pouco era muito fofo. Ela fica com muita vergonha e saca a espada na direção dele, mas ele diz que tava brincando pra não levar uma espadada. A Xiao aparece ali e diz que ele conquistou a Morphe com sucesso, então ele conversa com a Morphe e diz pra eles tentarem a técnica de se fundirem que viu no manual das fadas. Ela diz que primeiro precisam sair dali e voltam ao mundo real, então a Yuan a chama e os dois começam a se fundir. O resultado dessa fusão é uma transformação absurda, deixando o Yuan extremamente overpower. Ele começa a lutar contra aquele cavaleiro que não tem nenhuma chance de derrotá-lo. Os dois ficam trocando golpes, mas o Yuan só tava brincando com ele. A Xiao então diz pra ele parar de brincar porque a sua transformação já tava quase acabando e ele usa um ataque que aprendeu em um jogo pra finalizar a luta. O impacto desse ataque causa um terremoto que dá pra ser visto até mesmo da escola. O Yuan fica curioso com os chifres da Morphe e toca neles, mas apanha logo em seguida. A Xiao diz que ela se irritou porque o chifre das fadas é como se fosse a parte íntima delas e que agora ela tava braba com ele. A diretora aparece ali e dá a semente de fada que tinha prometido a ele. Ele avisa ela de que aquele cavaleiro que ele derrotou queria fazer algum tipo de mal à princesa, mas ela diz que já sabia de tudo e ia tomar certas providências. E pede pra ele não espalhar nada do que aconteceu. O episódio termina com ela dando uma risadinha maligna, como se estivesse planejando alguma coisa. E bom, mano, esse foi o resumo desse nome que eu vou me arriscar a tentar comentar aqui, velho. Falar o nome, tá ligado? Porque é muito difícil, velho. Yaos, Jing, Zong, Zi, Shou, Se, velho. Acabei de acertar. Finalmente, um anime chinês muito interessante, bem gostosinho de assistir. Recomendo pra todo mundo que tenha gostado do que viu aqui. Ou viu o anime, ou então espera a parte 2 desse vídeo. Já falando em parte 2, só vai ter caso esse vídeo vá bem, cara. Então deixa muito like e comenta caso queira uma parte 2, fechou? Tamo junto, velho.